Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O treinador foi demitido nesta noite, na madrugada de segunda para terça-feira, após a goleada de 8-0 do Flamengo em cima do Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, que garantiu ao Fla a vaga na decisão do Campeonato Estadual contra o Fluminense. E a decisão caiu como uma bomba, porque nem o treinador e nem ninguém no clube, a não ser o presidente BAP, sabiam dessa decisão. José Boto foi o encarregado de dar a notícia para Filipe Luís logo após a coletiva de imprensa que ele concedeu, como sempre faz normalmente no auditório do Maracanã para a imprensa após a vitória. Filipe participou da coletiva de maneira normal, corriqueira, como sempre, acompanhada por profissionais da assessoria de imprensa do Flamengo. E ele, acompanhado desses profissionais, respondeu a perguntas dos jornalistas. Inclusive, a nossa equipe do Lance esteve lá com o Lucas Baia e marcando presença para justamente conversar sobre essa situação, porque o Flamengo vence por 8-0, mas deixa o campo vaiado e com gritos de time sem vergonha. Esse cenário de muita pressão ao longo da semana, após a derrota do título da Recopa para o Lanús dentro do Maracanã, um início de ano que já se configura como o pior do clube nos últimos 10 anos, custou uma classificação a duras penas para a decisão do Campeonato Carioca, a perda da Recopa, a perda da Supercopa para o Corinthians, da Recopa para o Lanús, e tudo isso com uma pressão muito grande em cima de Filipe Luís e a sua comissão técnica. Mas ninguém esperava que isso fosse acontecer. Filipe foi questionado muito sobre a pressão da torcida, sobre as vaias, sobre gritos específicos como time sem vergonha, e ele explicou que tem o lado dele torcedor, que entende a torcida do Flamengo, mas sem dar nenhum tipo de indício do que estava por vir logo após essa coletiva. E a reportagem do Lance, que está lá no site do Lance, feita brilhantemente por Lucas Baia, também apurou junto a algumas pessoas dos bastidores do clube que nem jogadores e nem outros membros da comissão, enfim, do departamento de futebol, imaginavam uma demissão a essa altura do campeonato, lembrando até porque tem uma decisão contra o Fluminense a ser disputada. Filipe deixa o Flamengo com um ciclo muito vitorioso, especialmente, lógico, no ano passado, quando o Flamengo conquista o Campeonato Carioca, havia conquistado, já da herança lá do trabalho do Tite, aquela Copa do Brasil, e em cima do Atlético Mineiro, tem o Campeonato Carioca de 2025, o Flamengo ainda vence Libertadores da América, Supercopa e conquista o Campeonato Brasileiro, chegando à decisão do Mundial de Clubes, perdendo nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. Tudo isso parece que se acaba quando o Flamengo começa o ano de 2026, onde o planejamento era colocar o time titular apenas no início do Campeonato Brasileiro, e há um reajuste de rota, e o Filipe Luís precisou colocar os titulares e ele voltar também na partida contra o Vasco da Gama, porque poderia culminar com a eliminação precoce no estadual. Ali já era um sintoma de um Flamengo que não estava conseguindo colocar o que planejou em prática, e dentro de campo, mesmo com reforços importantes, como a chegada do zagueiro Vitão e principalmente do meia Lucas Paquetá, o Flamengo não estava performando com o Filipe Luís. E a pressão ela aumentou ainda mais depois de perder 2 títulos de jogos de confronto direto, no caso do Corinthians um jogo único, e com o Lanús um jogo de ida e volta, em que o Flamengo foi muito mal na Argentina e Buenos Aires, e também não foi bem no Maracanã, perdendo na prorrogação. Após o jogo contra o Lanús, Filipe Luís disse que o Flamengo fez uma excelente partida, fez um bom jogo. E isso não soou muito bem, não só para a imprensa, mas como para os torcedores do Flamengo. Apesar de tudo isso, a gente pode dizer que a notícia, o anúncio, a demissão de Filipe Luís nesta madrugada de agora, causa uma surpresa na torcida do Flamengo. Sim, porque se existia uma parte da torcida que queria essa demissão, não imaginava que ela fosse acontecer num cenário pós-goleada de 8-0 em cima do Madureira e com uma decisão de Campeonato Carioca a ser disputada nos próximos dias contra o Fluminense. Filipe Luís deixa o Flamengo com um ciclo de 101 partidas, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas apenas, desde que assumiu no finalzinho de 2024 até aqui em 2026. E vale ressaltar, a decisão da demissão de Filipe Luís foi do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista.
Ele é que pediu para Boto, pessoalmente, fazer a demissão ainda no Maracanã, logo após a goleada de 8-0 em cima do Madureira. Além de Felipe Luiz, deixam o Flamengo Ivan Palanco, auxiliar técnico de Felipe, e o preparador físico Diogo Linhares. Agora o rubro-negro já começa conversas com outro treinador para assumir o cargo deixado agora nesta madrugada por Felipe Luiz. E o nome mais pretendido e que já é a mira da diretoria rubro-negra é o do português Leonardo Jardim. Inclusive, conversas já estão sendo feitas com o treinador que no ano passado fez um bom trabalho pelo Cruzeiro. As conversas estariam adiantadas e talvez por isso essa acelerada de decisão na hora de demitir Felipe Luiz. É lógico que a torcida do Flamengo estava chateada por ter perdido para o Corinthians a Supercopa, por ter perdido da maneira que perdeu para o Lanús dentro do Maracanã. É lógico que o time do Flamengo não estava performando. Mas será que a torcida do Flamengo queria realmente uma saída do técnico Felipe Luiz? Faço convite para você que está assistindo a gente. Coloque aqui nos comentários, você, torcedor rubro-negro, era a favor da saída do Felipe ou não? Tinha que ter um pouco mais de tempo. Lembrando, o treinador fez um excelente trabalho no ano passado. Esse ano, com mais peças, não estava rendendo. Será que o Flamengo pagou um preço muito caro pela questão física de ter terminado anos lá no finalzinho, perto do Natal? Ou será que esse argumento já não valia mais? Talvez o que irritasse mais a torcida fosse o discurso do Felipe de que o time estava jogando bem quando todo mundo percebia que a performance tinha caído. Porque a régua de comparação era a temporada de 2025, onde o Flamengo ganhou praticamente tudo, bateu na trave, nos pênaltis para não ser campeão mundial. E isso fez com que o nível de excelência do Flamengo fosse esse. E a torcida do Flamengo queria isso em 2026 e até agora não estava acontecendo. Com o Leonardo Jardim, vai acontecer? O Flamengo vai performar na mão do técnico português? É lógico, muita gente vai lembrar do português que deu certo no Flamengo, Jorge Jesus. Leonardo Jardim fez um trabalho no Cruzeiro consistente o suficiente para acreditarmos que no Flamengo vai dar certo. E o que ele pode propor de tão diferente em relação a Felipe Luiz? E mais uma provocação. Leonardo Jardim deixa o Cruzeiro dizendo que não estava tão mais afim de dirigir clubes do Brasil, futebol brasileiro, queria ampliar o horizonte e de repente aceitar o Flamengo neste cenário. Será que ele sabe o que tem pela frente? E o estilo de jogo de Leonardo Jardim conversa com o que a torcida do Flamengo quer? Bom, ferramentas, jogadores, se for ele mesmo o técnico do Flamengo, ele vai ter na mão. Só que ele vai ter que fazer esse Flamengo jogar o mesmo que jogou com o Felipe Luiz em 2025. Esse é o principal desafio do futuro técnico do Flamengo. Faço convite para você interagir com a gente aqui nos comentários, ativar o sininho, se inscrever no canal do Lance, deixar o like. E claro, você sabe, todas as informações de Flamengo, de quem será o próximo técnico, no site do Lance você tem tudo e aqui no Lance TV.